paz do Senhor aos nossos queridos irmãos e amigos. Meus irmãos, nós estamos aqui transmitindo, ou querendo transmitir, uma mensagem de incentivo, de fé, aos irmãos que amam a nossa IADPE, aos irmãos, principalmente obreiros, que prezam pela verdade, ainda que ela seja dolorida. Mas como anda a situação na nossa IADPE ao longo dos anos, nós não podemos mais ficar calados, irmãos. A Bíblia diz que o povo de Deus diz, o meu povo se corrompeu, o meu povo se perdeu, o meu povo se desviou por falta de entendimento, de conhecimento. As pessoas precisam tomar sim conhecimento do que está acontecendo na nossa igreja. É por isso que nós defendemos, irmãos, e sempre estamos inquirindo, perguntando ao gestor-presidente Ailton José Alves por que não instituir na igreja o portal da transparência. Mas nós sabemos que esse portal será instituído a partir do momento que a atual diretoria ela for destituída. Por que será? Os irmãos creiam e guardem esta palavra. Porque Deus tem se levantado do trono para tomar uma providência diante da situação caótica em que estamos vivendo. A nossa igreja, irmãos, ela não está crescendo como muitos dizem. De maneira nenhuma. Crescimento é quando há unidade, respeito, consideração uns pelos outros e a igreja por outras igrejas co-irmãs. Totalmente diferente do que vem acontecendo na nossa IADPE. O evangelho doador nessa atual gestão transformou-se no evangelho acumulador de riquezas. Para uns, em detrimento da maioria dos homens sérios e mulheres sérias, obreiros sérios, que estão pelo estado afora passando privações, por não terem uma ajuda de custo digna, enquanto o gestor-presidente, sua família e seus amigos mais próximos recebem verdadeiros salários milionários. Nós estamos aqui, irmãos, além desses salários de 150, 75, 33, 40 mil reais, nós temos aqui uma tabela, irmãos, fornecida pela Gold Card, né, que é uma empresa que fornece o cartão corporativo para abastecimento, em que está aqui os 8 nomes que compõem a diretoria da nossa igreja. Pastor Ailton José Alves, pastor Ailton Júnior, vice-presidente, pastor Luiz Mário, pastor Isaac Silva, Oscar Dantas, Eliel Aguiar e Joab Fortunato. Os 8 membros da diretoria da nossa igreja. A começar do gestor-presidente, ele recebe 8 mil reais mensal, isso é mensal. Os irmãos estão vendo, vocês estão vendo a tabela aí no vídeo. Recebe 8 mil reais, irmãos, para combustível. O vice-presidente Ailton Júnior, 4 mil. O gestor, primeiro secretário Luiz Mário, 4 mil reais. E aí desce a escala, diminuindo os valores. Eu pergunto, isso é justo, irmãos? Enquanto esses homens recebem esses valores para combustível, sendo o quê? Usam os carros da igreja. Eu pergunto, seria isso justo? Enquanto muitos obreiros sequer recebem um salário mínimo para dar a sua vida integral à igreja. Nós temos aqui, irmãos, pasmem os senhores, uma outra tabela. Salário da direção dos círculos de oração da IADPE, com as irmãs Judite Alves, esposa do presidente, a irmã Cristiane Alves, esposa do vice-presidente, e a irmã Marta Almeida, esposa do primeiro secretário Luiz Mário. A irmã Judite recebe da igreja 13 mil reais de salário, 3 mil reais o seu motorista para dirigir a sua Veracruz, Hyundai, aquele carro blindado, irmãos, um carro blindado. E ela recebe, irmãos, 5 mil reais, fora os 13 mil de salário, recebe mais 5 mil reais para abastecer o carro. Irmãos, é muito combustível, irmão. Será que esse dinheiro está sendo mesmo usado só em combustível, irmão? E se for, o combustível está sendo jogado fora. E mais 2 mil reais de manutenção por mês. Irmãos, um carro novo. A gente sabe que um carro velho, irmãos, ele passa meses sem precisar de manutenção. Imagine um carro novo, mas recebe. A irmã Judite Alves recebe 2 mil reais da igreja, exclusivamente para a manutenção do seu carro. A irmã Cristiane Alves recebe de salário 6 mil reais da igreja, irmãos. Enquanto a nossa irmã Alice, viúva de um dos maiores presidentes da nossa igreja, pastor José Amaro, ela recebe apenas 2 mil reais da igreja como pensão. E a irmã Marta Almeida, esposa do gestor Luiz Mário,
recebe 4 mil reais de salário. Eu pergunto, será que não basta os 33 mil reais de salário que o gestor Luiz Mário recebe, fora os 4 mil de combustível, 3 mil de plano de saúde? Irmãos, até onde vamos parar? E ainda nós vemos irmãozinhos nossos, irmãos, dizer que isso é normal, que eles merecem isso. Irmãos, isso é coisa surreal, isso é algo surreal, é algo inacreditável. É algo semelhante à politicagem corrupta do Brasil, irmão, que nós estamos vendo aí. Os políticos corruptos se aproveitando da situação caótica do país em detrimento da miséria da população. Mas nós vamos além, irmãos. Tem aqui um documento do Ministério Público Eleitoral que nós já publicamos, vários irmãos também publicaram, em que o gestor-presidente Ailton José Alves fala pelo menos 5 inverdades perante os promotores eleitorais, e essas inverdades são corroboradas, ratificadas pelo gestor auxiliar Isaac Silva. Veja o que o gestor-presidente Ailton José Alves fala quando inquirido pelos promotores do Ministério Público Eleitoral sobre o projeto de cidadania por ocasião de uma denúncia de perseguição política, de uso do poder econômico e eclesiástico. O gestor-presidente diz que a nossa igreja e a DPE não tem partido nem candidato. Quanto a partido, ele fala a verdade, que a igreja não tem partido, mas tem candidato. Ele falou uma inverdade. Ele diz também que a igreja deixa seus fiéis livres para votar e ser votado. Isso não é verdade. Nós conhecemos na cidade de Palmares, aqui em Garanhuns, onde o gestor Cândido de Freitas chegou a chamar obreiros do seu gabinete para assediá-los, persuadi-los a não votar em outro candidato porque a igreja tinha candidato. Portanto, mais uma inverdade. A terceira inverdade que o gestor-presidente fala nesse depoimento, ele diz que a partir do momento que alguém torna-se candidato na igreja, é vetado a oportunidade dos púlpitos, nos cultos da igreja. Isso não é verdade, porque nós sabemos que muitos candidatos escolhidos por ele tiveram sim oportunidade em círculos de oração, em cultos, para pedir votos de cima do púlpito da igreja. Uma outra inverdade, e essa é terrível, irmãos, em que ele, para justificar que deixa os membros livres para votar e ser votado, ele diz aos promotores que a nossa igreja, a Assembleia de Deus em Pernambuco e a DPE, tem outros candidatos além da irmã Aimee, que foi a escolhida dele. Ele cita o nome de Luiz Eustáquio, que à época era vereador em 2016 e candidato à reeleição. E ele cita o nome de Michele Colles e Fred Ferreira. Ambos são da Assembleia de Deus, sim, mas não da nossa Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus presidida por ele, por Ailton José Alves. Então ele quis transferir, irmãos, maliciosamente para os promotores a ideia de que esses irmãos são da nossa igreja, para dizer que tinham outros candidatos na igreja e que ele não perseguiu ninguém e que ele deixou o povo livre. Os irmãos sabem, os irmãos da nossa igreja, quem é evangélico sabe, que as pessoas que não são evangélicas, quando se fala o nome Assembleia de Deus, as pessoas pensam que está se falando de uma igreja una. E não é. A Igreja Assembleia de Deus é a mais dividida, tanto em Pernambuco como no Brasil. Tem vários ministérios. Portanto, o gestor-presidente Ailton José Alves, presidente da nossa igreja, quis transferir essa ideia equivocada para os promotores. E, por fim, ele diz que não existe no âmbito da nossa igreja. Vocês estão vendo, os irmãos estão vendo esses documentos aí na tela, no vídeo, não é? Bem como o da tabela dos círculos de oração, bem como o documento da Golden Car, não é? Vocês estão vendo. E nesse documento do Ministério Público Eleitoral, ele diz que não existe no âmbito da nossa IADPE o famigerado projeto de cidadania. O famigerado sou eu que falo. Tá certo? Ele diz que não existe. Aí eu pergunto para os irmãos da nossa igreja: irmãos, existe ou não existe o projeto de cidadania na nossa IADPE? E aí, irmão, nós vemos algo aberrante, que concluímos que existe uma disparidade de informações. Eles estão se chocando, o presidente com os seus gestores auxiliares. Em que nós vemos aqui 2 escalas de culto, vocês estão vendo aí na tela, no vídeo. Uma do período de 30 de abril a 6 de maio e uma do período de 7 a 13 de maio. Recente agora, abril e maio passados, em que o gestor da filial de Caruaru, o gestor Samuel Oliveira, em sua lista de culto,
ele confirma, ele diz que existe o projeto de cidadania. Porque vocês estão vendo aí no vídeo, não é? Essas duas escalas de culto. Lá embaixo vocês vão ver, inclusive está destacado com marca-texto, nos motivos de oração, o motivo de oração número 11, em que está escrito orar pelo projeto de cidadania e a nação brasileira. Pasmem os senhores. Nós temos aqui também dito pelo gestor auxiliar Isaac Silva, no seu Instagram, no mês de janeiro agora, irmãos, desse ano, não é? Porque aquela declaração do gestor-presidente ao Ministério Público e ratificada pelo Isaac Silva foi em 15 de dezembro de 2016. E agora, em janeiro de 2018, em seu Instagram, na página, na sua rede social Instagram, o gestor Isaac Silva, quando indagado pelo irmão José da nossa igreja sobre o projeto de cidadania, o gestor Isaac Silva diz o seguinte, abre aspas, prezado irmão José, lamento que o irmão entenda dessa forma, certamente o senhor não leu o relatório de atividades dos deputados do projeto. O projeto Cidadania tem sido uma bênção para a igreja. Fecha aspas. Palavras do gestor Isaac Silva. Então fica a pergunta, irmãos, para nós. Em que momento Isaac Silva está falando a verdade? Em 15/12/2016, quando juntamente com o seu presidente faltou com a verdade perante o Ministério Público? Ou agora no seu Instagram, no mês de janeiro deste ano, ao responder o irmão José? Outra pergunta. Quem está falando a verdade? Isaac Silva, o gestor-presidente, ou o gestor de Caruaru, Samuel Oliveira, quando no mês de abril e maio agora passado, já é recente, não é? Ele na escala de culto diz claramente que o projeto de cidadania existe, quando ele escreve na escala pedindo oração pelo projeto de cidadania e pela nação brasileira. E por fim, meus irmãos, vocês vão ver aí na tela um documento que é uma ata dos presbíteros, uma reunião de presbíteros, no dia 22 do mês de dezembro de 2012, na filial em São José da Coroa Grande, uma igreja pequena, que os recursos são poucos, mas que nesse dia, por determinação do gestor-presidente Ailton José Alves, ele determinou que os presbíteros se reunissem para conceder ajuda financeira ao gestor da época, Ademir Alves, que não por acaso é o irmão do gestor-presidente Ailton José Alves. E os irmãos se reúnem, irmãos, para conceder ao gestor Ademir Alves, por ocasião da sua transferência que ele estava saindo de São José da Coroa Grande para Bonança, para conceder a ele uma ajuda, uma gratificação de transferência, irmãos, no valor de R$ 8.551. E nós investigamos e procuramos saber, com vários homens de Deus pelo estado afora, e todos foram claros em dizer que essa gratificação nunca existiu para os gestores, para os pastores. Só se existe ou existiu escondido, por baixo do tapete, não é? Para alguns chegados do gestor Ailton José Alves, como seu irmão aqui. Então foi concedido 8.551 a título de gratificação de transferência. Um presente tremendo, irmãos. Enquanto muitos obreiros estão passando fome pelo estado de Pernambuco afora, porque muitos sequer recebem um salário. Nessa mesma reunião foi concedida uma gratificação de R$ 7.100 por gratificação de final de ano. Nós consultamos muitos obreiros pelo estado afora e eles são claros e taxativos em dizer que essa gratificação é concedida de acordo com a renda da filial, que eu acho um equívoco, um erro. Se é para ser concedida, tem que ser concedida para todos os gestores que dirigem campo, que dirigem setor, que são coordenadores. Amém, irmãos? Se o campo que o gestor dirige não tem renda suficiente, que a renda venha de Recife, porque lá tem dinheiro. É por isso, irmãos, que muitos irmãos nossos, homens e mulheres de Deus, estão deixando sim de dizimar e ofertar lá na sede em Recife e em filiais como Garanhuns, Caruaru, Petrolina, Cortês, Gameleira, Palmares e muitas outras, Escada e muitas outras, que estão sendo gerenciadas por gestores e não pastores. Mas que os irmãos continuem, irmãos, ofertando nas filiais da nossa igreja
onde você está sendo pastoreada por um pastor de ovelha, que está usando as ofertas e os dízimos da igreja para o crescimento, para socorrer os necessitados, para que o servo de Deus continue trabalhando. Agora em Recife e em filiais que estão sendo gerenciadas por gerentes, por ditadores e por tiranos, deixe de contribuir. É melhor você contribuir na obra do Senhor em outra denominação, em uma igreja que você sabe que tem pastor de ovelhas que cuida realmente do rebanho do Senhor. E por fim, irmãos, nesta mesma ata, foi concedida um brinde. Vocês leiam aí o documento que está no vídeo e vocês vão ver que foi concedido um brinde, irmão, de R$ 7.100 de aniversário, de presente de aniversário, para o gestor Ademir Alves, irmão do gestor presidente Ailton José Alves, fazendo um total de R$ 22.751, que foram parcelados em 3 parcelas. A primeira em dezembro de 2012, a segunda em janeiro e a terceira em fevereiro de 2013. Então, irmãos, fica a pergunta: é justo o que está acontecendo na nossa IADPE sob a gestão, a gerência do gestor presidente Ailton José Alves? Abramos os olhos, irmãos, leiamos a Bíblia, vivamos a Bíblia, paremos com esse negócio, sejamos como os crentes de Bereia que consultam. Não fiquem bitolados nessas mensagens que estão saindo do púlpito, lá da sede, como de algumas filiais, mensagens fabricadas, direcionadas apenas nas falhas e nos erros das ovelhas. Não se prega mais amor, misericórdia, e quando prega, alguns pregam esses temas, não vivem. São verdadeiros hipócritas, que pregam o que não vivem. Então, irmãos, vamos consultar, vamos ler a Bíblia. Está confirmado que pelo menos 80%, irmãos, dos crentes da nossa igreja não leem a Bíblia e nem oram como deveriam. Aí dizem que a igreja está crescendo. Crescendo o quê, irmãos? Hoje quem mais cresce no mundo é o islamismo, matando gente e Deus está ali. Igreja, irmãos, crescimento para Deus não é número. Crescimento para Deus é vida transformada. É unidade, amizade sincera entre obreiros, entre pastores, entre jovens, entre irmãs dirigentes de círculo de oração, e não a competição terrível que existe tanto dentro da nossa igreja, como da nossa igreja contra as co-irmãs. Deus não é Deus de divisão, irmãos. Por isso que nós não estamos vendo milagres, Deus batizar, Deus operar, Deus fazer. É por isso que nós estamos dizendo e afirmamos aqui que esses eventos do centenário da nossa igreja, irmãos, para a igreja como um todo, para os irmãos que estão indo, Deus está recebendo culto, porque estão indo adorar a Deus, mas para a cúpula da igreja, irmãos, esse culto não está passando da primeira camada da atmosfera, porque está servindo apenas para divulgação, propagação e propaganda política, e para destacar homens apenas para isso. Que Deus tenha misericórdia na nossa igreja, continue abençoando. Nós devemos sim obedecer os nossos pastores, respeitá-los, mas não aceitar pecado, desvio de conduta e finalidade. Brademos em alto e bom som, como verdadeiros atalaias, como fizeram os homens do passado, como fez Jesus, irmãos. Não vamos engolir essa história. Irmãos, parem de engolir essa história desses homens que vão ao púlpito e dizem: irmãos, não ouçam quem está falando contra a igreja. Irmãos, quem fala contra a igreja é louco. Quem está falando contra a igreja procure se converter. Os irmãos, nós estamos bradando contra o pecado, irmãos. Esse é o papel da igreja. O gestor presidente Ailton José Alves disse recentemente em uma das suas mensagens ele disse assim, abre aspas, tem pessoas que acham que podem investigar a vida dos outros. Gestor presidente, qualquer cidadão tanto pode investigar como pode prender também. Assim alguém pratique crime na frente de um cidadão que conheça a lei, que ele pode dar voz de prisão. E nós temos sim o direito, como crentes, como membros da igreja, de fiscalizar e investigar sim, principalmente aqueles que estão gerenciando os recursos da igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.